Boa noite, meus. Tô com um frizz na minha barba. Olha, tio careca não tem um dia de sossego. Como é que vocês estão, meus amadinhos? Hoje eu tô me sentindo assim, ó, radiante. Tô com uns 8 elétrons na camada de valência. Eu vou falar com um cara que eu considero um dos grandes mestres que eu encontrei nesse plano aqui, o cara top das galáxias. Realmente mudei minha vida depois que conheci ele. Você sabe, né? Eu dou aquela elogiada no início, né? Deixar o pessoal dar uma movimentada. Tá caindo canivete do céu. Então não sei como é que vai ser a nossa conexão, mas qualquer imprevisto que tenha, eu vou dar o meu melhor aqui pra, de repente, a gente, em último caso, remarcar. Amadinhos, hoje nós estamos indo para mais uma live da Alcateia, então tu que não conhece a nossa comunidade, para de chupar bala, vai me chamar no direct, entra para a comunidade, são quase 280 pessoas comprometidas em melhorar a sua vida física, mental e espiritualmente. E nesse mês, eu tô com vários convidados que eu ia fazer só pro pessoal da Alcateia, e que eu pensei, cara, por que eu não posso democratizar isso, né? Eu que sou uma pessoa transbordante, por que eu não posso chamar o pessoal para fazer a live aberta? E assim estou fazendo durante todo esse mês. Eu chamei só gente pica, só gente assim, ó, Illuminati para falar, para transbordar um pouquinho dos seus conhecimentos. Então eu quero convidar ele agora, ele é o cara que mudou minha vida lá em 2016. Eu brinco que ele ainda era o Lucas Ônibus, não era o Lucas Naves ainda. Mas brincadeiras à parte, cara, eu sou muito honrado de estar chamando essas pessoas para fazer essas lives comigo toda segunda e toda quinta, às 8 horas da noite. As lives da Alcateia, porque eu comecei a admirar essas pessoas, em algum momento eu entrei em contato com elas, em algum momento eu conheci elas de perto, eu convivi, eu troquei ideia, e são pessoas que hoje eu tenho a oportunidade, e tenho a graça também, né, de ter elas por perto, de ter o WhatsApp delas, de perguntar, dar bom dia, mandar aquela figurinha de tia, assim, e eles responderem. O Lucas é um deles, é meu mestre. Eu adoro a metodologia dele, ele me desbloqueou em muitas características terapêuticas. Hoje a minha metodologia é basicamente fruto do que eu aprendi com ele. Claro que, né, com quase 80 formações aí eu tenho um know-how, né, mas ele foi o divisor de águas na minha carreira ali como terapeuta, porque eu comecei a integrar as coisas ali, eu vi que tudo fazia muito sentido. Não estranhem as manchas da minha cabeça, eu fui ajudar um compadre aí a montar um galinheiro final de semana, e torrei a careca e tô descascando, né? Além disso, tô com um sinal de puberdade aqui também. Mas tá tudo bem, tá? O Bruno segue firme e forte aqui. Eu vou chamar o cara aqui porque eu não quero perder tempo. Daqui a pouco a nave tem que partir. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou o referencial. Dá de propósito. Até virei um pouco de erva aqui. Professor, é só aceitar aí. Se tu já tá on. Gratidão, querida. Gratidão. Eu tenho mais uns... Eu tenho 8 livros, Renata. Tirei eles agora, eles vão. Mas eu já estou atualizando eles, que na época que eu escrevi só com conhecimento que tinha dentro da minha jaca e as vozes da minha cabeça. E aí agora eu estou atualizando. Estou atualizando ele. Ah, é mesmo. Estou atualizando os livros com conhecimento e a revisão do GPT, tá ficando bem legal. O de hipnose mesmo vai dar mais de 400 páginas. Já aceitei. Vamos ver aí. Estão me escutando bem? Eu estou sem fone. Entrar ao vivo. Já botei. Ué, o Lucas Naves não pode participar, deu. Tenta cancelar o envio que eu mando de novo, Lucas. Ó, convidei. Oi, Sandrinha, Renata. Ah, sim, a única coisa é um livro que eu sugeri. Na realidade, a gente está indo pro 4º livro esse final de semana, lá da Alcateia. Olá! Boa noite, meu amadinho. Aê! Arrumar meu cabelo aqui, Ah, que eu tô quem em tem, casa. tem, né? Quem pode, pode. E Ah, aí, tudo bom? tudo magnífico. Vou pôr um filtro aqui também. Não. Aê, agora sim. Os caras já olham e dizem, nossa, parece que ele tá sem maquiado. Agora tu vai botar um filtro, aí tu tá rompendo com o espaço-tempo da gurizada. Ah, Lucas, eu tem acho que que eu já colocar. apresentei um pouquinho. O pessoal, eu sempre falo de ti, no meu livro tem 60 e poucas citações do teu nome. Né? Eu Caraca. tô tentando babar menos ovo na literatura ali, mas cara, foi um divisor de águas na minha carreira porque eu encontrei uma metodologia que era fácil,
que fazia sentido para mim, porque batia o santo, e eu sabia que tinha algo a mais ali, tinha algo que eu dizia, cara, é alguma coisa que eu não sabia. Só um tempo depois nós começamos a tocar nesse tema. No caso, acho que foi em 2021, tu começou a falar um pouco mais sobre espiritualidade, se eu não me engano. Foi. Né? E eu disse, tá aí, eu sabia que tinha Eu alguma tava, coisa aí. eu tava enrustido, eu tava dentro do armário. Eu também, eu estava enrustidaço também. Esse ano que eu comecei a falar de espiritualidade. Eu estava completamente enrustido, estava atrás da barba ainda. E aí, esse ano, eu É, chutei a porta do armário e saí para sim. falar de espiritualidade. O que eu pensei, e fiquei muito grato quando tu aceitou o convite, mas eu sempre tenho perguntado isso para as pessoas assim, ó, o que deu numa pessoa do teu calibre aceitar fazer uma live com o Bruno? Assim, o que tu viu? Tipo, esse cara desse maluco não é de todo maluco. Né? E eu disse, faz sentido eu fazer uma live com esse cara. O que tu sentiu, assim? O que tu Cara, percebeu eu que... faço live com os meus amigos, né? Isso que a galera não entende. Por exemplo, tem pessoas que não têm rapport nenhum comigo, assim, no sentido de não tem uma conexão e aparece no meu feed, assim, no meu direct, assim, ô, vamos fazer uma live? Não, tipo, nada contra, mas eu já entrei em lives que eu não tinha assunto, cara, com a pessoa. A Sim, gente nada com o tem, tempo de aprender, a né? gente tem uma história, cara. A gente já riu muito, a gente já foi, já jantou junto, já fez zoeira junto, Churrasco. já fomos em churrasco, Não, tomamos já comeu churrasco aqui chimarrão, em casa, fizemos churrasco de vazio, me enchi de vazio, encheu né? de vazio. Então É o aí churrasco fica, budista. aí é natural bater. Então não é sobre, assim, ó, eu já tive pessoas que me chamaram para fazer live, pessoas com milhares de seguidores e eu, ah, tipo, não tem conexão. Então, eu acho que primeiro cria uma conexão, primeiro cria uma amizade, aí depois flui Com naturalmente certeza. qualquer tipo de parceria, né? Que maravilha, que maravilha. E aí eu te convidei para falar sobre esse tema e tu até comentou, nossa, que legal, interessante, né, o tema, né? E é justamente que eu tenho pensado em fazer um movimento que é parecido com o do Marçal, que ele tem o método IP, que é Identidade e Propósito. Já fiz também, inclusive. Eu quero fazer o EP, que é o Espiritualidade e Propósito. Fazendo com que a Uhum. gente consiga entender o caminho do meio entre tudo que a gente tem de neurobiologia, neurociências e comportamento, com o que a gente também tem de espiritualidade. Não é para Sim, ficar uma coisa dogmática, cega, né, ficar muito no esoterismo, mas também não é ficar uma coisa muito beata da ciência. E eu gosto desse exatamente. caminho do meio, que faz sentido para mim, e eu fiquei muito grato quando eu vi que também fazia para ti. Então, eu não quero começar com rótulos, eu também não quero começar trazendo definições. Eu acho que é muito do que a gente vai sentir e a gente vai começar a dividir, claro. Com a interação do pessoal, a gente pode ir respondendo perguntas mais específicas. Mas assim, ó, uma das coisas que sempre fez parte da minha vida e muito tempo eu negligenciei era a espiritualidade. Eu comecei muito cedo, por causa da mediunidade muito ostensiva, assim. Com 6 anos eu lembro de vários BOs que eu tive em relação à questão da mediunidade, a sensibilidade e tal. Por muito tempo, eu cheguei a fazer muito desenvolvimento em várias linhas de raciocínio diferentes. Budismo, na Umbanda, no Espiritismo, estudei taoísmo, confucionismo também, depois xamanismo, até que cheguei no pessoal mais hindu, e aí eu tenho essa panaceia Todos toda os de ismos, né? todos os ismos, até eu ia dizer o calvinismo, mas É. é que não é bem assim, né? Eu não gosto muito do calvinismo. Mas aí tá. E chegou num momento, por exemplo, que eu já percebi isso em anos passados, por exemplo, 2023, por exemplo, eu percebi isso, cara, essa necessidade de falar. Mas parece que sempre tinha alguma barreira para falar. E era uma crença minha, um preconceito meu em relação à necessidade de aprovação. Né? Tu chegou a encontrar isso na tua carreira? Ou tu esperou chegar num determinado nível e dizer, agora eu posso ser eu mesmo? Como é que foi Cara, esse processo de tu entender a tua espiritualidade? bom, sobre buscar espiritualidade, acho que eu busco desde que eu me entendo por gente, mas quando eu comecei a dar cursos de hipnose, eu foquei em ser o melhor professor de hipnose. Então, eu falava de hipnose, só que eu comecei a não caber no próprio curso. Exato. Eu ficava me coçando de fazer outra coisa e não, tem que ensinar só sobre a mente. Então, continuo fazendo meus cursos de hipnose, ainda é o curso mais procurado, enfim. Só que, por eu ter tido professores de hipnose muito ateus, cientificistas, que abriu a boca para falar de espiritualidade, charlatão, sabe esse pessoal assim? Sim. Então eu tinha um medo, assim, de falar disso, né? Medo de ser criticado. Só que, à medida que eu comecei a falar um pouco,
o meu público adorou e meu público aumentou, inclusive, né? Então, assim, eu percebi que, olha só, meu público de alunos, eu tenho mais alunas que alunos. São mulheres de 35 a 60 anos que estão buscando espiritualidade. Então, quando eu comecei a falar, mas não de uma forma esotérica, trazendo a neuroespiritualidade, Uhum. principalmente com o Encontro com Naves, onde eu trago vários artigos científicos, onde eu trago. Porque as pessoas acham que não tem artigos sobre isso. E, cara, é impressionante a quantidade de artigo que tem sobre fé, cura, oração, meditação, estados alterados de consciência. É muita coisa. Então, eu comecei a falar sobre isso e foi libertador para mim. Tomei umas pedradas? Cara, eu Natural. já tomava, eu já tomava por falar de hipnose, sabe? Então, assim, eu já estava acostumado. Então, tô nem aí. Assim, eu falo que hoje eu cheguei numa quebra de crença para mim que é assim, ó. Eu falo sobre aquilo que eu acredito. Algumas coisas são científicas, outras ainda não. Ponto. Ainda não. Tá? Perfeito. Então, assim, quem estiver ressoando com a minha frequência, seja bem-vindo. Quem não estiver ressoando, obrigado, até a próxima. Eu realmente soltei, sabe? E me sinto à vontade. Tanto que hoje o meu Instagram, meu YouTube, tem assuntos diversos, né? Porque o assunto hipnose, embora muito legal, chega uma hora que ele esgota. Uhum. Chega uma hora que você fala assim, porque hipnose é muito simples. Então chega uma hora que o assunto esgota. E aí, quando eu vi, por exemplo, um dos meus professores da minha primeira formação de neurociências levantando a bandeira da espiritualidade, como o Dr. Sérgio Felipe, que é hoje amigo meu, e isso me encorajou também, como se ele dissesse, e aí, é seguro do lado de cá, dá pra gente falar sobre tudo isso Dá sem... pé, né? tem pé aqui, dá, né? Então, eu me senti mais seguro sobre isso. E também porque me incomoda os extremos, Demais. tanto, tanto na política, quanto na no estudo da mente humana, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que me incomoda uma pessoa muito esotérica que tem um papo sem pé nem cabeça, me incomoda também o cientificista, que é diferente do cientista, que é aquele cara Uhum. bitolado que só acredita no que está num artigo e todo o resto não existe. E que tudo para ele é pseudociência. Esse também caminho é muito vazio para mim. Porque eu acho que o verdadeiro cientista é aquele que traz uma heurística no pensamento, é aquele que raciocina sobre o pensar, como os filósofos antigos, né? Pensavam sobre as perguntas básicas da humanidade, de onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu estou aqui, né? Eu sou o cérebro, eu sou um espírito, o que que eu sou? Então, isso para mim fez muito sentido poder trazer essas reflexões novamente, mas com um embasamento, com uma fundamentação, com um arcabouço teórico que sustente tudo isso, né? E aí tem uma frase do Carl Sagan que é muito legal, que ele fala assim, ó, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então não é porque Perfeito, né? uma coisa, é como você falar assim, ó, prova que nós vivemos em uma simulação. Eu não tenho como hoje comprovar, embora existam evidências, eu não tenho como comprovar matematicamente que nós estamos numa simulação. Mas eu posso devolver a pergunta e falar assim, ó, prova que nós não estamos em uma simulação, Hum. certo? É um outro viés, certo? Então, Perfeito. e existem mais probabilidade matemáticas de que estejamos do que não, certo? Com Então, certeza. isso leva a um raciocínio. Então, a heurística é sobre isso, é sobre raciocinar sobre hipóteses, né? Então, existe um artigo do Nick Bostrom, que ele fala assim, ó, o artigo é Are you living in a computer simulation? Nós estamos vivendo uma simulação de computadores. E ele traz um trilema, que são três possibilidades, né? A primeira possibilidade é que civilizações avançadas se extinguem antes de simular realidades. Essa é a primeira hipótese dele. A segunda hipótese é que
civilizações avançadas não têm interesse de criar simulações delas mesmas. E sobrou uma terceira possibilidade, que é: quase que certamente vivemos em uma simulação. Pois se nós, uma civilização mirim, estamos começando a simular metaverso, IA, inteligência Uhum. artificial, não é? Quem garante que nós já não estejamos dentro de uma outra? Ou pelo menos dentro da nossa mesma. Então, eu gosto muito dessa linha que filosofa sobre a existência humana, certo? Então, é a linha hoje que eu estou seguindo dentro da neurociência. Hoje eu fiz pós-graduação, sou mestre em neurociências, e a neurociência carece de pesquisadores nessa área. Então, eu tenho levantado mais essa bandeira, muito interessado em pesquisar sobre isso, e acho que muita gente está pedindo esse caminho do meio, essa justa medida, né? Como dizia Aristóteles, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. No budismo eles têm o que eles chamam de. Também é caminho do meio, né? Mas eles chamam de esforço reto para o caminho do meio. Tu saber que existem paixões e existem tendências que vão te levar para uma das polaridades. Mas quando tu tá sóbrio, quando quando tu é tocado pela luz, quando tem lucidez, é que tu escolhe, tu faz o esforço de se manter no eixo. Tu não vai virar um beato. Eu tenho um termo que eu uso que é tem a pseudociência e a pseudocrença. Porque eu vejo hoje o pessoal que está muito cientificista com essa pseudocrença, que eles querem algo que tu consiga parametrizar. E eu falava isso com o Dr. Bruno Fracasso, que também foi teu aluno, né? Fez a formação, não me lembro quando, mas foi em Porto Alegre lá. E o Dr. Bruno estava falando sobre essa questão de que precisa um estudo para provar que isso aqui funciona, mas ele está clinicando e está mostrando que É, funciona aquilo, mas ele não é assim, sabe? Com a necessidade de é, pertencimento enorme, é né? aquilo, né? Tem aquela frase: contra fatos não há argumentos, mas contra crenças não há fatos. Hum. Porque o nível de crença muitas vezes não quer nem saber sobre um fato. Então, às vezes, a pessoa é tão cientificista que eu falo assim: ei, você viu um artigo que, poxa, comprovou o poder da oração? Não, 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 não. Pseudociência. Não quer nem ouvir. Está completamente fechado a qualquer possibilidade que não seja cartesiana materialista. Então, Hum. como é que você dialoga com uma pessoa como essa? Hum. Não é mesmo? Então, o bom é que a ciência é muito ampla e tem vários tipos de caminhos. Por exemplo, tem a linha de cientistas que acreditam que nós somos que a nossa consciência é fruto do cérebro. Acabou o cérebro, Uhum. não tem consciência. A linha que eu sigo é que o cérebro é fruto da consciência. Nós éramos consciência e continuaremos sendo quando esse avatar desligar. Hum. Né? E também tem cientistas sérios nessa linha, como Amit Goswami, como Bruce Lipton, como Joe Dispenza e vários outros. Então, qual linha você quer seguir? Qual linha faz sentido para você? E essa é uma linha que faz sentido para mim. Então, como eu só posso falar sobre aquilo que eu acredito, e isso é libertador, eu continuo seguindo nessa linha. Maravilha. E é a liberdade que nós temos em escolher e não se preocupar com o que os outros vão pensar, vão fazer ou vão dizer, é uma coisa que é só para adultos, né? Eu falei na semana passada com o Chileno Gomes, a gente falou sobre adultecer. Né? E o chileno, ele é teólogo, ele é psicanalista, ele é confundido também como se fosse, ele acham que ele é o Minotauro, né? Ou o Minotouro, não sei, um dos dois. E ele também tem formação em psicanálise, ele atende, né? Ele clinica. E ele tem um viés que já sou um pouco mais da espiritualidade, a gente consegue conversar porque a nossa vontade é um agregar para o outro. E não falar que ele, por não acreditar, não é que não acredite em espiritualidade, mas é como se ele tivesse o seu viés mais ateísta, vamos botar assim. Né? E tá E, tudo bem. e tá tudo certo. E a gente tem altos papos, tem altos desenvolvimentos ali de conversas que seriam assim, ó, resistência para pessoas que têm, além de um QI reduzido, uma capacidade cortical limitada, né? O polegar opositor não funciona. São pessoas que não estão com vontade de fazer a troca da ideia. Né? Eu falava isso com o nosso amigo aí, que já virou estrelinho, o Ismael. O Ismael, a Ah, gente diz é assim, a verdade. troca da ideia é quando eu te empresto a minha, tu empresta a tua e a gente sai com uma nova. É Né? Alguma verdade. coisa assim, ele fala, não era bem com essas palavras, né? Mas é isso, Querido Ismael, eu lembrei tenho uma dele. ideia, tu tem outra, a gente tem duas juntas, entendeu? E
a gente busca uma linguagem, né, mais neutra nesse sentido. Até o Dr. Sérgio tem proposto isso também, porque assim, tem algumas palavras que estão muito manjadas. Então você Uhum. fala, por exemplo, espírito, mediunidade, transe mediúnico. O cientificista não quer nem ouvir falar disso. Então a gente tem que trazer novas abordagens. Por exemplo, esse final de semana eu estava num curso em São Paulo. Eu falei assim, pessoal, todo mundo aqui acredita, independente da religião de cada um, ou se é ateu ou se é religioso, não importa. Todos vocês acreditam que existe uma sabedoria que transcende o nosso entendimento e essa sabedoria pode ser consultada através da nossa intuição? Quem aqui acredita, levanta a mão. Até os ateus levantaram a mão. Com certeza. Você entende? Então, aí, aí eu falo assim, vamos chamar isso de sabedoria? Ah, vamos. Por quê? Se eu falar assim, Espírito Santo, opa, já quem não é protestante já achou ruim. Se eu falar cosmos, o crente já achou ruim. Centelha divina, o crente já, magia, já não gostou. Então, Fonte vamos, criadora. vamos falar sabedoria. Então, um termo que chegue, como por exemplo, o que era chamado de éter, depois foi chamado de vácuo quântico, bóson de Higgs, matriz divina. Hoje, o termo, eu estou até com o livro aqui, o termo mais utilizado tem sido o campo, ó, o Uhum. campo, né? Por isso que a gente tem o metacampo. Então, the field tem sido o. Então, como é que foi possível essa comunicação telepática? Ah, porque existe o campo, não é Eu acho que o mesmo? Então, campo foi o suprassumo das definições. agora se eu falar matriz divina, o, o cientificista já, não, já tem um viés religioso isso. Agora, quando eu falo campo, é a única possibilidade para existir fenômenos paranormais. É a única possibilidade para ter saída do corpo, projeção astral, visão Hum. remota, telepsiquismo e muito mais. Nós estamos numa malha conectados, estamos emaranhados, É né? impossível não perceber o emaranhamento, né? Exato, né? Então, é sobre essas questões, né? É legal quando eu faço a palestra Encontro com Naves, é uma palestra muito provocativa, né? Porque meu objetivo nessa palestra é quebrar a ilusão de tempo, a ilusão do espaço, a ilusão da matéria, a ilusão do outro e a ilusão da morte. Quebra essas 5 crenças e a galera derrete, né? Porque Tu assim, reescreveu e atualizou o livro dos bardos tibetanos, né? O livro dos olha mortos, só, né? livro dos mortos, né? Então, quando eles começam a descobrir, tudo com artigo, que, nossa, não tem matéria, então é tudo onda. Nossa, então não existe morte, só existe vida. A consciência Sim. persiste, ela persevera. Poxa, então não tem o outro, só tem uma onda. Nossa, então o tempo no mundo quântico não tem tempo, o tempo é uma criação nossa. Tudo está acontecendo agora. Então essas fichas vão caindo e, e faz todo sentido, né? Eu também tenho modelado muito um mestre, depois, é que assim, depois do Hélio Couto, né? Confesso que ficou um pouco enfadonho, né? Ouvir mestres, né? Porque o Uhum. Hélio foi um difusor, né? Assim, ele foi um cara que quebrou barreiras, né? E aí, assim, poxa, faltava um mestre que me chacoalhasse mesmo, que me virasse do avesso mesmo. E eu tô muito conectado com o Bashar. O Bashar, aquele carequinha que fica com a Uhum. mãozinha assim, ó. Uhum. Então, estudo ele o dia inteiro, vejo os cortes dele, assinei o Gaia, tô modelando ele, né? Então, por exemplo, o que me incomodava em falar de espiritualidade? As pessoas que falam de coisas que elas não têm certeza. Elas contam historinhas de como funciona o extraterrestre, como que funciona, nem ela acredita naquilo. O Uhum. Bashar fala que só existem 5 verdades. 5 verdades, tá? Primeira verdade, você existe. E não há nada que você possa fazer com relação a isso. Segundo, você é um com o todo e o todo é um contigo. Vocês são uma unidade, tudo é formado da mesma coisa. Terceiro, só existe o agora. Tudo acontece no agora. Não tem vida passada, tem vida paralela. Tá tudo acontecendo no aqui e no agora.
tá? Quarto, tudo que você faz, você recebe. É o que no budismo vai chamar de karma, mas sem a conotação de punição. A realidade é um espelho, aquilo que eu faço volta. E quinto, tudo muda exceto essas 5 leis. Tudo muda exceto essas 5 leis. Todo o resto, segundo Bashar, é sobre crenças e significados. São níveis de sonho. Ah, quem está no plano espiritual está sonhando também. Quem está aqui está sonhando também. A galera acha que é que eu repito aí. Vamos repetir, então. Então, vamos lá. Vamos resumir a vida. Só existem 5 verdades, segundo o Bashar. Terra e Anka, isso aí. Primeira verdade, você existe. E não há nada que você possa fazer com relação a isso. E olha, por existir, você é digno da vida, da experiência. Não pode ser negado. E se você é digno da experiência, você é digno de viver bem nessa experiência. Segundo, você é um com o todo é um com você. Então, tudo é uma onda, é uma unidade. Então, você também não pode alterar isso, certo? Terceiro, tudo acontece no agora. Todos os frames da realidade, as bilhões de realidades paralelas, estão acontecendo simultaneamente e você está frequenciando naquele canal que você está vibrando. Quarto, aquilo que você faz, aquilo que você vibra, volta para você. A realidade é um espelho. O que alguns vão chamar ainda de lei da atração, mas Até causa existem e efeito, alguns, né? Ou o causa e Dharma e o Karma efeito, pro budismo, como né? uma das leis do hermetismo é causa e efeito, não é mesmo? Então tem essa lei. E quinto, tudo muda a todo momento. Ó, Heráclito de Éfeso já falava isso, né? Do eterno devir. Então tudo muda a todo momento, exceto as 5 leis. Todo o resto, ele fala, todo o resto, crenças de cada um. Significado que você deu. Você Coletivos experiencia, e sistêmicos também, né? experiencia a realidade que você acredita. E aquilo é real para você. Depois que eu entendi isso resumiu na minha mente. Assim, descomplicou a coisa de uma tal maneira que eu falei, poxa, eu vou focar nessas verdades então. Eu vou ser mais congruente com essas verdades. Não importa como que é depois que a gente morre, sabe? Será que É que será que eu já fui um ET? Será que, sabe, quem eu fui na vida passada, sabe, passou a ser desinteressante, porque são níveis de camadas de projeção. exato, exato. É tudo meio que um mais do mesmo de julgamentos também, né? Baseado em crenças, é crença, né? Sim, tudo Crença total, é crença. né? É. Então, eu até costumo brincar, né, que tudo é crença, mas salvo essas leis. Então, assim, tem leis que independe da sua crença, Uhum. tá? Por isso que são Mas leis, né? É. quase tudo é crença. Quase tudo é crença. Por isso que a gente tem que respeitar o mapa do outro, a religião do outro, a crença do outro, porque é o que ele acredita que é real para ele. Exato, e por ele acreditar com essa intensidade é que é real e eu não posso julgar o que o outro acredita, né? Se você tira a mitologia de um povo, você destrói o povo. A mitologia é necessária, né? Uhum. Para se sustentar, para as pessoas se agarrarem em alguma coisa, terem fé em alguma coisa. Isso é a parte que diz que o Bruno comentou isso comigo. O doutor Bruno falou assim sobre a perspectiva das religiões, né? Quando tu cresce, até tu crescer, tu tem pai, mãe, professor, professoras, depois tem advogados, né, que vão te ajudar depois que tu cresce, né? Porque tem que te apoiar em alguém. Mas a religião seria a representação que tu tem para não se sentir abandonado e sentir-se pertencente depois que tu é adulto. Porque depois que é adulto não pode gritar mamãe. Então tu eleva para uma coisa que vai ser maior do que tu, que sempre existiu, para sempre vai existir. Então é como se tu terceirizasse algumas responsabilidades também. Né? Porque ao invés de tu assumir protagonismo e sentir aquilo que está fazendo sentido, né? Por exemplo, sentir o que está fazendo sentido, vou traduzir. Tu te colocar à disposição de servir de acordo com aquilo que é propósito para ti. Tu entender como é que ficam as pessoas depois que passam por ti. É isso que eu acho que é o propósito. Pode ter propósito em ser eletricista, em ser encanador, eu já fui tudo isso, né? E o propósito está em servir. Como que tu é servindo? Como que tu percebe o teu propósito? É aí que está a parada.
Sei que pode ser crença o propósito, mas é o que dá o sentido para minha vida e faz com que eu busque todos os dias um Sim, pouquinho essa é mais. outra coisa que o Bashar fala. Ele fala assim, né? Follow your passion, né? Siga a sua Uhum. paixão, faça o seu melhor, do your best, e desapegue dos resultados. Ou seja, Perfeito, é leão. Total é leão. então assim, soltar, Hum, né? Se eu estou seguindo a minha paixão, se eu estou fazendo o meu melhor, o resultado é inevitável. Eu não vou ficar. Agora, se o meu foco está no resultado, deu dinheiro, deu mais dinheiro, deu menos dinheiro, deu sucesso, deu bom, eu começo a me afastar do meu verdadeiro propósito. É, E quando o você propósito está no fica seu alguma coisa. propósito, a abundância é uma consequência natural. Exato, exato. Isso é algo que eu percebi, e eu não dava o braço a torcer. Eu comecei a modular, nossa, eu devo ter uns 50 produtos assim. E eu começava a modular e criava e pensava e aprofundava, porque eu não gosto daquilo, aperta o botão e acendeu a luz, né? Eu gosto de abrir o interruptor e entender como é que funciona. E eu criava coisa muito complexa e eu percebi que o lindo da coisa tá nisso. Por exemplo, agora nós temos atualizado aí por Lucas Naves, o que o Bachar falou, cinco regras, né? Eu trago da consciência sistêmica, 4 regras para a vida adulta, que eu digo, né? Que é se preparar para o pior, esperar o melhor, aceitar o que vem e fazer o que precisa ser feito. Entende? Então, tu Boa. não cria expectativas, tu não entra num devaneio, né? Tu não cria projeções no outro. Tu tá preparado porque tu tem que dar de melhor no que vai vir. Então, tu tá preparado para o pior, vamos botar assim. Não é ser pessimista. Tu está esperando o melhor de tudo, mas não é tu ser um alienado. Tu está esperando o melhor. Quando você, Como o quando, pior e o melhor não acontece, tu aceita o que vem. E quando aí tu faz o que tem que você ser feito. está pautado no resultado, você também está suscetível às intempéries do mercado. Sim, Então, perfeito. ah, tá em crise agora. Ah, sabe? Então, tô focando no resultado. O resultado vai depender disso. Ele é um resultado condicionado a isso. Quando eu tô seguindo a minha paixão, acredite, mesmo numa eventual crise, você continua crescendo. Porque você não se identificou com a crise, você não encontrou ponto de ressonância com a crise. Ela não tem nada de ruim que possa te acontecer sem que você tenha aberto ressonância em algum momento com isso. Com Por certeza. exemplo, na pandemia foi um dos momentos que eu mais ganhei dinheiro na minha carreira, Hum. onde muitos estavam, institutos falindo, quebrando. Na pandemia, eu dobrei minha produção de cursos online. Como eu não podia dar curso presencial, eu fiquei com muito tempo em casa, né? Então eu falei, cara, eu vou gravar vários cursos. Aí eu gravei vários cursos e multipliquei meu faturamento naquela pandemia. Eu comentei isso Mas eu não hoje com uma pensei, cliente. mas eu não pensei, olha que interessante. O meu objetivo não foi, é claro que ganhar dinheiro é legal, mas assim, não foi esse o objetivo. O objetivo foi assim, nossa, não tenho curso presencial para fazer. Estou aqui parado em casa. Ótima oportunidade de aprender coisas novas e o que eu aprendi eu quero gravar para eu mesmo estudar e para divulgar para as pessoas. Isso vai virar cursos. Pronto. Então, E assim, o foco foi: transbordar, né? vou fazer um curso muito legal. E aí a consequência é o resultado, entende? Com certeza. Eu falava isso hoje de manhã com uma cliente, onde eu falei assim, ó, existiu esse episódio global aí, onde eu cheguei no escritório, ainda trabalhava com engenharia, eu cheguei no escritório e disse assim, ó, a gente está acontecendo um evento global aí que a gente não vai participar. E aí todo mundo meio apavorado e tal. Minha esposa também levanta e diz, né, nós não vamos participar mesmo. Ó, eu tenho certeza que não vai dar nada, mas nós não vamos participar. A gente fazia, sei lá, 12, 15 obras por ano. A gente chegou a fazer 36, assim. Foi um absurdo, assim, de crescimento. A gente quadruplicou, assim, a produção. E a gente não teve nenhum problema. Nenhum problema de atestado, ou seja lá o que for. Não tivemos nenhum problema. Mas aí, tá. Na minha crença, eu determinei e visualizei tudo dando certo. Eu disse, eu não vou participar disso. E ali eu não sei se é um efeito sistêmico ou do campo, ou também eu criei uma crença coletiva de que tá, a gente está indo trabalhar de casa e nada vai acontecer. Sim, porque Mas, de certa forma, foram existem. sugestionados. Vamos pensar a realidade. Você já viu aqueles flipbook? Que é aquilo que o cartunista usa quando ele está desenhando, e aí ele passa rapidamente as folhas, e ao passar rapidamente dá a impressão de movimento? Sim. Sim, Na verdade, quando a gente fala que não existe tempo, embora a gente esteja acreditando que o tempo está passando e que uma coisa aconteça após a outra,
Não é o tempo que está passando, é nós que estamos passando no tempo. Então, todas as realidades estão acontecendo simultaneamente em bilhões de fractais nesse único ponto. Então, não tem antes e depois, são várias versões do mesmo momento. E elas estão disponíveis, assim como eu tenho uma televisão na minha frente e eu estou vendo um canal, eu estou sintonizado com ele, porque eu tô, mas os outros canais não deixaram de existir. Eu só não estou Uhum. assistindo eles. Se eu mudar de canal, eu assisto eles. Então, se eu na pandemia me conectasse com o medo de morrer e vibrasse muito isso, esse canal ia estar disponível para mim. E como o universo me apoia incondicionalmente, ele me apoia incondicionalmente em todas as decisões. Até mesmo na decisão de que eu não sou apoiado. Sim. Até mesmo na decisão de que eu posso morrer de Covid. Mas ele também me apoia quando eu falo assim, e acredito e vibro assim, ah, isso não é comigo. Poxa, que pena que está acontecendo, mas na minha realidade existem outras coisas. Pronto, eu abri um outro fractal. E se eu vibrar o suficiente nisso, é como uma bolha. Então, é como se você criasse Uma uma, egrégora. uma realidade paralela, mesmo que no meio do caos. E aí você não é atingido porque a sua sintonia não frequenciou com isso. Então, quando você pensa em termos de frequência, energia e vibração, como dizia o Nikola Tesla, você começa a pensar dessa maneira. Até mesmo quando algo de ruim acontece contigo. Você vai se perguntar assim: em que momento foi que eu entrei nessa ressonância? Então, olha que quebra de paradigma que eu estou trazendo. A quebra de paradigma de que o externo te influencia. As situações, na verdade, elas pouco importam. O que importa é o seu estado interno, é aquilo que você experiencia. É como você reage àquilo que acontece. Né? Eu tenho até conversado muito com a minha esposa. A minha esposa ela tem tinha, né? Vamos falar assim, uma tendência de seguir muito canais de teoria de conspiração. Né? Uhum. E ela, algumas coisas eu até acho massa, mas não é muito a minha praia, ela curte bastante. Tem coisas interessantes, mas tem uma galera dentro da teoria da conspiração que vibra muito no medo. O mundo vai acabar, acabou, já era para a humanidade, sabe? Uhum. Então, eu comecei a orientar ela, eu falei, poxa, você quer escolher essa realidade mesmo? Porque na minha realidade está tudo certo. Na minha realidade, não é que eu vou negar o que está acontecendo, mas na minha realidade está tudo certo. E eu escolho que esteja tudo certo. Você entendeu? Eu vou me proteger, mas eu escolho que esteja tudo certo. Não vou ser Porque, ingênuo, mas você é autorresponsável na escolha. sim, porque nós estamos criando essa realidade o tempo todo. Então, se eu frequencio, se eu escolho que, nossa, vai faltar alimento, vai faltar comida, o mundo não tem mais salvação, não tem mais jeito, o capeta tá tomando conta de tudo e eu vou abrir esse canal de televisão para mim. E ele vai estar disponível para mim. E o universo vai me apoiar incondicionalmente a assistir ele. Você é tão livre que você é apoiado em tudo aquilo que você acredita, aquilo que você faz. Certo? Porque tá em ressonância, Tá né? em Porque é ressonância. Então, um todo, né? então a gente precisa escolher melhor. A realidade é sobre escolher. Não é nem sobre atrair, é sobre escolher. Porque como é que você poderia atrair uma coisa que é você mesmo? Não, você Exato. escolhe, eu vou mudar o canal da TV, eu não atraio um outro canal, porque pensar em atração já presume separação, Hum. certo? Se eu vou pedir, se eu vou atrair, então eu já estou separado. Não, eu escolho uma realidade que ela já existe e por frequência, por ressonância, eu experiencio ela. Isso vai além até mesmo do conceito de cocriação. É mais do que atração, é mais do que cocriação. É escolher a frequência. E aí essa realidade se abre nesse propósito. Perceba que eu estou falando de espiritualidade nessa live toda, sem trazer Dogma. assuntos sem pé nem cabeça, dogmas, crendices. Eu estou falando sobre como funciona essa realidade. Não precisa acreditar em mim. Testa. Uma baita realidade. É isso aí, Edna. Ah, o difícil da realidade é tu aceitar que ela não é, não é como tu quer, mas pode ser como tu escolhe. E se tu tá escolhendo
a escassez, a dificuldade, a traição, os rótulos, julgamentos e comparações, tu vai, não é sobre cocriar, né, mas tu vai acessar essa informação de alguma forma, E né? às vezes a pessoa fala, mas eu não escolhi isso. Você não escolheu conscientemente, Exato. mas a sua. Porque nós não somos só o que pensamos, nós somos o que fazemos, o que escolhemos, os medos que temos. Esse conjunto todo, existe uma equivalência nisso. Então é como aquela pessoa que ora para as coisas darem certo, cagando de medo. Sim. Então, o que, que foi entendido? O que, que foi enviado? Não é? É mais complexo. O professor Hélio vai chamar de variáveis ocultas. Existem variáveis ocultas do porquê. Nossa, eu fiz tudo certinho, por que que deu errado? Hum. Onde foi que Mas eu tô você querendo, mas não eu acreditou? mereço. Né? Eu falo sobre merecimento e autorização, né? Todo mundo agora tá na moda entender que merece. Mas não adianta tu entender que merece se tu não te autoriza a fazer, por exemplo, diferente. Né? Uma questão mais sistêmica familiar, por exemplo, né? Ah, meus pais não tiveram, meu irmão não teve, ou eu tô num país que é injusto porque tal e tal motivo. Então a pessoa sempre cria uma forma de pertencer e não escolher fazer diferente. Não é sobre fazer certo e errado, ou muito menos igual. É sobre fazer diferente. O saudável tá naquilo que é funcional para ti no período de consciência que tu tá aqui. Daqui a pouco muda. Exatamente. Exatamente. Enfim, é sobre frequência. Tudo é Tudo sobre é. frequência. Tudo sobre frequência. Então, o que que eu quero convidar todos aqui dessa live, né? A sair dessa posição de vítima, no sentido de que fizeram contra mim, me prejudicaram, e por conta disso eu não consegui aquilo, sabe? Justificativa, é, reclamação e vitimismo. São três coisas que você tem que tirar fora. Parar de se justificar, parar de reclamar, parar de se vitimizar, né? Então, assim, tira isso e passa a ser protagonista. Passa a entender que você é uma estação emissora o tempo todo. E que não é porque você quis ou não, mas aquilo que você está sentindo está se sobrepondo o tempo todo, certo? Então, começou a se sentir mal, começou, muda, sai daí rapidão. Porque o universo não vai ter dó de você, o coitadinho, ele tá na vibração negativa, Ele vamos ajudar entrega de ele. bandeja no Pix. Rapidez. E eu penso assim, quanto mais você aumenta o seu poder de cocriação, você aumenta para coisas boas e negativas também. Hum. É o que eu falo aqui. Se eu. Coitado de alguém que, se por um acaso eu desejar mal. Entendeu? Porque é a mesma potência. Uhum. Por isso eu tenho que vigiar muito meus pensamentos para estar abençoando as pessoas o tempo todo. Certo? Porque a certeza que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos do poder da minha palavra lançada, fazendo hipnose, há mais de 10 anos, programando as pessoas, eu tenho certeza que aquilo que eu falo cria na hora. Então isso é pro bem, isso é pro mal. Eu posso decretar algo horroroso, e aquilo acontece também. E é a parte que a pessoa não entende como explicar isso, né? Esses dias eu tava pensando sobre o tempo das coisas, né? Como que o tempo das coisas acontece diferente para cada um. Mas eu tenho uma série imagina tu também, né? Vários formadores de hipnoterapeutas do mundo. A gente tem uma série de experiência clínica que não existe o tempo entre a pessoa escolher aquela frequência daquela cura, vamos botar assim, da resolução daquela dor. Ela simplesmente, quando estava ali no estado alterado de consciência ou no estado de transe hipnoidal, ela escolheu uma nova realidade para ela e ela entra dentro daquele canal de realidade. É uma realidade paralela criada. Exato, naquele momento. Eu já tive casos assim de questões de saúde que não dava nem para comentar, senão não vão nos tacar mais fogo, né? Mas a gente vai ser rechaçado, né? Mas assim, questões absurdas assim, de casos sem pé nem cabeça que as pessoas veem como se eu fosse a última circunstância. Estão na beira do abismo, ó. Depois de ti só o abismo, né? E aí eles É, chegam e a gente consegue fazer isso. E questões tão inacreditáveis para quem está no paradigma terreno, que é a questão de a pessoa fez a sessão de manhã, sei lá, de tarde ela conseguiu um emprego. De tarde saiu um laudo lá que ela não tem mais o problema aquele. É um negócio assim. E a pessoa que está ainda acreditando no tempo das coisas, ela fica dentro daquela espiral de que eu emanei tanto essa energia vai ter que chegar lá. É o garçom, que o Hélio fala.
se tu entrou e acessou fidedignamente, eu gosto de dizer assim, ó, de corpo, mente e espírito, tu acessou essa frequência, escolheu esse canal, não precisa esperar o garçom ir lá entregar. Na mesma hora ele recebe por rádio, ó, trocou o pedido. E ele já vai te trazer. Porque tem pessoas que criam ondas de autossabotagem, por exemplo, né? Ah, começou a juntar uma grana, começou a dar uma prosperadinha, o negócio começou a andar, pum. Estragou, queimou, pifou, não sei o quê, bateu o carro. Então a pessoa acha que tem que passar por essa dor. Né? Enquanto a gente acredita e está nesse canalzinho da dor ligado, que eu digo que é um aplicativo que fica rodando em segundo plano, né? A gente fica acessando situações com essa prova, com esses desafios. Já. Eu sempre digo para os clientes, durante o processo da reprogramação, né, termo muito comercial, mas eu acho que é o que todo mundo conhece, né? Eu sempre digo assim, ó, da melhor e mais elevada forma, sem a necessidade de desafios. Sempre que eu estou concluindo a sessão, para que a pessoa já comece a incutir aquilo, cara, pode ser da melhor e mais... Qual seria a melhor e mais elevada forma que isso poderia acontecer para mim? Né? O pessoal das barras de Axis usa muito isso, né? Então a pessoa vira uma chavinha ali que ela começa a escolher. Né? E Sim. eu, O que a dentre gente todas as faz realidades, estou pensando aquela que eu escolhi. o que a gente faz na hipnoterapia é dar a oportunidade de escolha para o paciente, né? E mostrar que é possível ele escolher e ele acreditar em si mesmo. Quando a gente faz um switch, por exemplo, de PNL, que a gente fala assim, ó, deixa de acreditar nisso e acredita nisso. Ou seja, essa realidade aqui é a que você está escolhendo, está sofrendo, e a gente te apresenta essa daqui. Então, quebra essa aqui e acessa essa aqui. Não é que ao acessar essa aqui, a negativa deixou de existir. Ela continua sendo uma onda de possibilidade. Só que agora eu paro de alimentar ela, porque a minha atenção alimentava ela. E agora eu escolho alimentar essa realidade. E ela se abre para mim. Eu me associo a ela. Certo? Perfeito. Então, todas as realidades estão disponíveis. Agora, tem paciente que sabota muito, né? Você acabou de fazer, você ficou 1h30 falando na cabeça dele. Termina a sessão, beleza. Aí ele vai levantando para se despedir. Aí ele pega e fala assim: Mas escuta, será que amanhã vai estar funcionando? Pronto. Descolapsou tudo que nós fizemos, né? Todo o trabalho construído. Eu imagino quando, sabe quando você monta um dominó, assim, né? Eu sei que É o derrubou castelo de tudo. cartas. É o castelo de cartas. A gente ficou montando aquele castelinho e a pessoa. Ah, será? Exato. Então, tem que soltar, né? Acho que o grande desafio dos pacientes, em geral, é soltar, né? É confiar nessa natureza das coisas, do fluxo. Eu falo, cara, você vai plantar uma semente no solo. Você não fica indo lá abrir a terra e ver toda hora se a semente já A rompeu, gente se já germinou. terminou. Você fez sua parte, agora deixa a natureza fazer a parte dela, né? Tem coisas que é você que deve fazer, tem coisas que é a sua mente superior, o seu eu superior que vai fazer. Tem sincronicidades que não cabe a você, e às vezes você não está tendo resultado porque você mesmo está na frente, você está atrapalhando o fluxo. O fluxo quer passar, quer transbordar, mas você está impedindo. Com o quê? Com as crenças limitantes, com os paradigmas, com os medos, com tudo isso. Perfeito, perfeito. O que tu tens encontrado, Lucas, de mais que está sendo a desculpa ou a resistência quase que universal que tu está percebendo, tanto clinicando quanto nos alunos que tu atende todos nos cursos, assim, o que tu está percebendo que é a desculpa universal? O que está acontecendo de forma mais repetitiva, assim? São crenças de merecimento? São questões mais sistêmicas, familiares? O que tu sente, assim, que hoje eu já não quero dizer que a gente está dando um carimbo, uma sentença, mas hoje, como que está o comportamento, de acordo com o teu viés, né, do pessoal que procura o auxílio da hipnoterapia, do desenvolvimento humano? Falta autorresponsabilidade, né? Eu não fiz porque o outro. Eu não consegui Uhum. porque sabe o que o outro me fez? Então, enquanto ela estiver nessa posição, embora faça um certo sentido lógico, né? É convincente para a neurologia entender que alguém te impediu, isso não te resolve o problema. Isso não resolve o paradigma. Então, ok, me prejudicaram, tá, mas eu não vou ficar nessa posição. Eu preciso sair dessa posição, né? É como, por exemplo, o caso das pessoas que falam que são TDAH e na verdade não são. Existem pessoas que realmente são diagnosticadas, mas tem muita gente que não é, acha que é
e passa a se comportar como se fosse. Não sei se você já pegou caso assim. Nossa! E aí qualquer coisa que você fala, poxa, por que que você não trouxe? Por que que você não fez? Não, que eu sou TDAH. Tipo assim, eu tô justificando, né? É o É o minha carta branca aqui, álibi, ó. é o álibi. É o álibi perfeito, certo? Então, gente, sem negligenciar o diagnóstico sério, o caso realmente do TDAH, e que mesmo assim tem tratamento, tá? Mas quando a pessoa pega, como o querido Victor falou, essa muleta, e ela veste essa máscara, essa carapuça, ela passa a se comportar dessa maneira, ela se vê dessa maneira. E aí é como se ela mesma se desse um comando. Eu sou incapaz, eu estou impedido de fazer coisas porque eu tenho algo que me prejudica. E aí ela mais uma vez é vítima, mais uma vez ela não é protagonista. Perfeito. E assim, ó, claro, a gente também não pode desprezar muito da neurobiologia, né? A pessoa não tá dormindo direito, tá comendo sempre comida hiperpalatável, um monte de açúcar, um monte de glúten, estímulo com luz branca na cara até a hora de dormir. Hum, Então a pessoa não faz exercício, né? Então a pessoa cria um ambiente que é estressogênico a ponto dela manifestar as disfunções neurobiológicas que são comorbidades do TDAH. Então a pessoa ela é exato. incompetente em ser ela mesma, busca uma dopamina barata e aí ela cria um comportamento que ela quer uma justificativa para É. pertencer. Então eu quero alguém que me dê um laudo para ser incompetente. E eu vou lá e escolho um distúrbio, escolho um transtorno. Sim, porque existe um conforto no desconforto, né? Existe uma forma de me ancorar em algo que mostra que eu não fiz por causa de tal coisa. Então, é uma justificativa perfeita que eu precisava para me manter na minha zona de conforto. Só que assim você não cresce, assim você não expande, você não sai do lugar, né? Então, imagina, eu sempre falo, já fui gago, cara, de gaguejar total mesmo, de falar bababá, dadadá, sassá, kkk. E por um tempo eu acreditei que não fosse possível, que eu via dizer assim, não tem ex-gago. Não tem ex-gago. Olha que crença, não é? Mas Uhum. existe aqui, que é um ex-gago, certo? Então, já existe. É, então é sobre crenças. Enquanto eu acreditei que eu precisava ser gago para me proteger de alguma coisa, eu fui gago. E isso cumpriu o seu papel. Eu tinha medo de falar com figuras de autoridade, por exemplo. Isso cumpriu o seu papel, foi uma defesa para mim. Até o momento que essa crença não foi mais útil para mim. Ah, é sobre crença, então a pessoa acredita que vai gaguejar e gagueja? Sim. Ah, não, mas tem algo por detrás? Tem emoções, crenças, é isso que... Ah, não, tem que fazer fono. Eu fiz fono a minha infância inteira, com todo respeito aos fonos, ajudam muito, mas eu continuava gago. Enquanto eu não olhei para a emoção que tinha criado isso, enquanto eu não escolhi uma nova realidade e saí da posição de vítima, eu continuava gaguejando. Até que eu rompi tudo isso e não aceitei mais. Acabou, acabou, não vou gaguejar nunca mais. E comecei a falar e me tornei um bom orador. O poder da escolha que tem quando a gente decide mudar o canal. Tu estava numa Exatamente. realidade onde tu manifestava a gagueira, tu escolheu uma realidade onde tu não manifestava mais. Assim é para prosperidade, assim é para o casamento, Só assim que aí que é. tá, o gago acha que ele não acha que ele manifestou essa realidade. Ele acha que foi algo externo que aconteceu com ele e por isso ele gaguejou. Mas isso Tipo, é a raiz de todos os traumas, né? O é. pessoal acha Então as pessoas sempre não que é algo saem do externo e lugar não porque a é forma. isso. Ela não acha que ela está criando, ela acha que criaram para ela. Isso, foi a circunstância, né? Foi a circunstância que moldou ela daquela forma, né? E quando eu gosto da. Eu vi a Lúcia Helena falando isso, Lúcia Helena Galvão, mas é de um filósofo que eu sabia o nome, esqueci agora para variar, mas eu tenho laudo, eu posso dizer que foi o TDAH, tá? Mas assim, ó, a, o trauma só é trauma enquanto é visto, percebido como dor. Depois que tu olha ele como aprendizado, ele deixa de ser. Sim. E aí, daquela experiência, tu escolhe o que tu aprendeu com aquela reação. E aí tem uma série de caixinhas que tu pode botar ali, né? Então, a forma de ser autorresponsável e escolher o seu destino. Se eu pudesse, só para a gente já tomando um rumo, que eu sei também que tem várias correrias aí, a gente já está uma hora falando, o que que tu entendes, Lucas, por mais que seja essa questão de crença ainda,
Mas o que, que seria um bom propósito para se manifestar nesse tempo e espaço aqui, nesse período de transição do planeta? Essa pergunta nunca ninguém te fez. Eu vi todos os teus podcasts, eu sei tudo. Aí, faz de novo para eu poder sentir. Mentira, inventei agora, não vou lembrar agora. O pessoal que. Qual seria um bom propósito, tá? Para tu ter como crença nessa fase que nós estamos de transição do planeta? Nada vale mais do que a minha paz interior. Perfeito. Porque Show. todos os propósitos existem para, no fundo, chegar na paz. Então, vai custar minha paz? Não vale a pena. Tava falando isso hoje com a minha esposa Valéria, no sentido de, às vezes, a gente tem razão, a gente pode falar umas verdades na cara de alguém, só que vai compensar? Vai tirar minha paz? Caro demais. Caro demais. Então, assim, o lugar de paz é a maior, deve ser a maior paixão e o maior propósito de cada um. Aí existem outros propósitos menores, certo? Mas que todos eles são afluentes que vão chegar em algum momento na paz. É isso que eu escolheria. Então, são degraus do caminho do desenvolvimento, né? Da jornada de caminho infinito. Maravilha. Exato. Amadinho, vocês têm perguntas aí? Eu tô. Cara, tem algo muito estranho Ó, acontecendo. a Alquimia em Gotas falou assim: tá caro demais viver em paz. Eu Ai, que falaria o crença é essa? seguinte: tá caro demais viver sem paz. Exato. Tá? Lembra que eu disse aqui, ó, te apoiamos incondicionalmente. Se você falar tá caro demais viver em paz, ok. Tá caro demais viver em paz, essa será a sua realidade. Então troque por é caro demais perder a paz. É. Não que essa seja a crença absoluta, mas talvez seja uma escolha melhor do que a antiga que você estava. Exato. E lembra de que tu é responsável por aquilo que tu tá vivendo. Ó, o Jean falou aí, entre a razão e a paz, prefira a paz. Olha que legal o Vitor lembrando aí. A gente vai ter agora 23 e 24, né? Evento aqui em Floripa, não é? É isso mesmo. Eu não tô com a data de cabeça aqui. É isso, olhem para mim. Deixa eu olhar aqui. Tá, mas a gente vai Ah, ter muito em breve evento aqui. na Vai ser uma verdade, experiência. As na pessoas que querem verdade, escolher mudar de na canal. verdade é 20, 25, 26 e 27. Então, olha aí, tava quase. 25, 26 e 27 aqui na região metropolitana vai acontecer um evento que é uma um dos últimos produtos que tu desenvolveu, né? Que é o Metacampo. O Que que é a gente pode sobre, esperar? Como é que a gente pode convidar o pessoal a participar do Metacampo? que é sobre o campo. Eu, Valéria e Elisa, vamos estar aí na região de Floripa, em Águas Mornas. Quem tiver interesse, chama a gente no particular aí que a gente passa as informações, que é uma vivência sobre o campo, onde você vai desenvolver a sua espiritualidade sem dogma, sem viés religioso, de uma maneira subjetiva, espiritual, onde a gente vai apenas criar camada, a gente vai apenas criar campo para que você se conecte com a sua verdade espiritual, através de dinâmicas, exercícios, práticas. Esse evento só acontece em São Roque, mas a gente abriu uma edição limitada para Florianópolis, que acontece agora ainda em abril. Então, é um evento muito bom, muito bacana para ir de casal, para levar um amigo, uma amiga, porque vão ter essas dinâmicas em grupo, vai ser maravilhoso. Então, entra É lá. completamente imersivo. O pessoal que vai para se entregar. Não precisa ter uma formação prévia, só precisa ter a boa vontade de se entregar e sentir. Olha, Tem que estar disponível. a gente recebe pastores, umbandistas, ateus, porque a gente faz questão de tirar o dogma religioso e de trazer apenas a oportunidade da conexão com esse campo maior. Por isso chama metacampo, ou seja, é o seu manejo sobre essa malha energética. Né? Então, o Victor perguntou aí quais pré-requisitos. Ah, se permitir sentir. Estar disponível, É a, é a, né? é a experiência do sentir. Tá? Então, não, eu não dou conta de sentir, não vai. É para quem quer sentir. É através do seu sentir. Ninguém vai te falar o que é certo, o que é errado, qual que é o caminho, assim, não. Nós vamos apenas ser condutores para que você chegue na sua verdade. Mas é muito comum, ao final do evento, os participantes chegarem na mesma conclusão.
É fantástico isso. Aí por ó, o si pessoal que só. falar que é da Alcateia vai ter um presente especial lá. Depois vocês botam a faca no fígado do Lucas lá e dizem, ah, eu sou da Alcateia. Opa, fechou. Para vocês virem comigo para lá. Tem um desconto É, especial. Lucas, assim, ó, se tudo que eu acabo escolhendo, de certa forma, entra numa bolsa cheia de possibilidades. E quando eu escolho, eu extraio aquela frequência dali, aquela consciência, aquele padrão, tá? O que eu poderia escolher todos os dias para fazer valer a pena o meu tempo e espaço aqui, esse período que eu estou vivendo aqui, nessa forma descartável aqui, nessa máquina biológica? Eu acho que o que mais vale a pena é você atribuir significados, porque tudo é neutro e eu que dou o significado às coisas. Perfeito, Então a gente está perfeito. nessa experiência aqui para trazer um aprendizado, um significado, certo? Então, Uhum, a atribuição de significados é o que vai fazer você pular de fase, você mudar de game, certo? E valorizar as verdadeiras relações, porque elas são de alma, elas transcendem o espaço-tempo. É o que você com vai, certeza. é o que você vai levar para além do espaço-tempo, entendeu? Por exemplo, daqui 100 anos, todos estarão mortos A fisicamente. maior parte fisicamente, sim, é. Então, quase ninguém lembrará de você, o que você fez, o que você deixou de fazer, sabe? O que você pensou, o que você não pensou, quem você ajudou, quem você não ajudou. Mas o amor que você deu, o amor que você recebeu, as relações de alma que você fez, os reencontros de É, alma, né? é. Porque, por que fala reencontro? Porque é uma unidade, aí você teve a experiência da separação para poder se reencontrar de novo, porque é uma unidade. Então, se torna mais bonito voltar para casa, né? Porque a gente está aqui nessa ilusão 3D, no sentido de esquecer de nós, de onde nós viemos ou quem nós somos, para ter o prazer de relembrar mesmo, para ter o prazer de voltar para casa, porque como que a gente conheceria a luz sem conhecer a escuridão, não é? Como que a gente conheceria se não fosse pelo contraste, se não fosse pela experiência temporária da separação, da carne, da matéria, das dificuldades. Então, eu penso que é uma grande graça e oportunidade a gente estar aqui. E já que estamos aqui, vamos viver essa jornada o melhor possível. Show de bola. Show de bola. Meu querido mestre, eu sei que tu não gosta de chamar assim, mas é que eu sinto em mim uma grande honra quando eu consigo reconectar com irmãos de jornada, principalmente nesse tempo e espaço que eu tô com essa consciência. Para mim é como se eu estivesse dando o melhor elogio que eu posso dar para uma pessoa. Que é, né, trazer essa cultura aí que eu aprendi muito da cultura chinesa, sobre tratar a pessoa como se fosse mestre. E, de certa forma, todos nós somos, né, em Todos algum somos, nível. é o que eu Mas falo, todos somos. exato. E o meu apreço por ti, meu mestre, é assim, ó, é algo que transcende o tempo e o espaço. Eu tenho certeza que a gente já teve outras situações aí. Não lembro com detalhes, mas eu sei que vem de outras datas. Eu queria agradecer enormemente a tua disponibilidade. Eu sei da tua correria, que está em lançamento e curso e estava em viagem. E assim, ó, eu tenho certeza que tu te desdobrou para estar aqui. Tu poderia recém ter chegado em casa, como tu me falou, recém estava chegando, podia curtir as crianças, estar com a esposa. Então, assim, ó, gratidão pela tua entrega. O que eu sempre puder fazer daqui ou junto contigo, né, eu vou estar fazendo, porque eu acredito muito nessa nossa entrega que nós temos aqui de fazer com que as pessoas expandam a sua consciência e escolham o lado, vamos botar assim, o lado da luz, o lado positivo. Não precisa ser a dor. Se eu posso escolher entre dor e a cura e a saúde, a prosperidade, a abundância, por que eu fico, né, me apegando à dor? Então eu escolho fazer do meu trabalho o meu propósito e unir isso junto de uma forma como que eu não vejo mais separação, né? Mas essa questão de espiritualidade está alinhado com o propósito, né? Sobre as escolhas que eu faço todos os dias. Então, assim, ó, Perfeito. gratidão, meu mestre, gratidão. Perfeito. Todos somos mestres e então, quando eu falo que eu não gosto de ser chamado de mestre, na verdade eu troquei agora. Quando alguém me chama de mestre, eu falo assim, somos. Show, Porque show. talvez a pessoa não se considere ainda, mas ela está no Não processo se de perceba. relembrar e de reconhecer o mestre que habita nela, né? Perfeito, perfeito. Então, para mim é um prazer também, né? Logo que você me convidou, eu
topei de bate-pronto. A gente tem um carinho muito grande por você, eu e Valéria. Você é um querido nosso do Instituto e amigo pessoal também, né? E fico muito feliz e honrado de estar aqui trocando essa ideia com todos. E a todos os meus seguidores aqui, ó, siga o Bruno aqui, que é um Segue cara careca. de luz. Siga o carequinha aí, que vai ser maravilhoso. Vamos trocar esses seguidores aí, vai ser muito bom a gente fortalecer essa egrégora, né? Tem um cara maravilhoso aqui que eu gosto muito nos comentários, que é o Vitor Santiago, um cara incrível para você fazer live. Não, já Gigante fizemos, nós ele, temos live gigante. domingo. O Ah, pessoal está é? sabendo agora em primeira mão. Temos live domingo, a gente está preparando uma Ah, vivência que olha vai ser só. O arregaçadora. Vitor é gigante, cara. Sou muito fã dele. Gosto muito dele. Já esteve nas minhas formações também. Então você vê, né? Estamos com uma galera muito legal, Não, né? Tem uma não, galera de luz Reverso é muito top. legal. Então, a gente não tá, às vezes parece que a humanidade está indo para o saco, Eu não vejo mas assim. eu não É. vejo dessa maneira. Eu vejo assim, pela realidade que eu criei até, todo final de semana eu só tô com gente massa pra caramba. Eu conheço cada pessoa que eu falo, uau, que incrível, que pessoa maravilhosa. Eu escolho ver essa realidade e eu vivencio ela. Então, vamos juntos, né? Vocês que estão aqui, estão plantando sementinhas aqui. Vamos juntar mais ainda essa energia, essa egrégora, para a gente fazer um mundo melhor em todos os sentidos, tá bom? Desejo uma boa noite a todos. Amanhã eu tô indo para Maringá. Vou estar com a galera lá Ô, de Maringá, hipnose clínica. Vai ser um prazer. Final do mês lá no Metacampo, em Floripa. E é isso. Contem comigo, contem com o Bruno. Estamos juntos. Feito, gratidão. Gratidão, meu amado mestre, como eu chamo. Somos. Boa Um noite. Fique abraço. com os deuses. Valeu. Obrigado. Meus, meus amadinhos, olha só, vocês entenderam que quando a gente está disponível para se conectar com as pessoas acabam. Sabe quando tu entendes que as coisas acontecem a partir do que tu vibras? Quando tu tá vibrando em frequências onde as pessoas vão entrar em ressonância contigo, tu vai fazer mais daquele mesmo. Fica natural para ti seguir o teu desenvolvimento através daquela frequência, como se tu estivesse literalmente mergulhando naquela onda. Conectar com as pessoas que eu estou trazendo para vocês foi um privilégio adquirido durante anos de desenvolvimento e fazendo curso, estudando, até chegar em grupos onde eu comecei a conversar com essas pessoas, interagir com essas pessoas e elas confiaram em mim. A ponto de nós termos trabalho juntos, a gente participar ativamente da vida do outro, a gente comer uns pedaços de carne, às vezes, como por exemplo o Lucas já veio fazer um churrasco aqui. O pessoal que chegou depois, a minha careca está descascando por causa que eu montei um galinheiro no final de semana e peguei sol. Mas assim, ó, se fizer sentido para ti essa frequência, essa conexão, chama no direct, que eu vou mandar o link da nossa comunidade, que é a Alcateia, e lá tu vai encontrar quase 280 pessoas que estão com esse mesmo afim, com esse mesmo sangue nos olhos, vamos botar assim, de se desenvolver física, mental e espiritualmente. Tá? É sobre transbordo que a gente está falando esse mês. Essas lives que eu estou fazendo aqui, elas são todas abertas agora, porque eu escolhi isso junto da Alcateia, para a gente transbordar os convidados que nós temos aqui, né, e todos que vão participar esse mês. Então a gente está recém na quarta live, tem muita live ainda para vir esse mês, são todas as segundas e quintas às 20 horas. Então, gratidão pela paciência de vocês que nos esperaram. Ao pessoal que fez sentido e quer entrar para essa jornada, chama no direct que eu mando o link da Alcateia. Tá? E lá a gente está cuidando da saúde física, mental e espiritual. A gente faz detox, faz exercício, a gente tem meta de passos diárias, a gente está acompanhando livros que são de quebrar paradigmas. E eu estou sempre com o pessoal ali, sempre disponível, trocando uma ideia, principalmente aos sábados, a gente tem muita interação. Lá o pessoal sabe tudo o que vai acontecer antes de eu botar aqui nas redes sociais, então vocês vão encontrar ali a agenda dos cursos, as promoções também, vocês têm desconto lá dentro da Alcateia, os eventos que eu vou fazer, as lives que eu vou fazer, tá tudo ali. E claro, vocês trocam ideia direto comigo ali. Tá bem, meus amadinhos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para mim no direct e eu posso, se for uma coisa muito específica, também perguntar para o Lucas e pedir para ele responder. Tá bem? Ó, beijos de luz, respirem fundo e voem alto. Lembrem-se de cuidar de suas vidas, de fazer o que precisa ser feito para que vocês atinjam uma consciência, um status consciencial maior e mais elevado, porque tá pegando só em vocês. Tá bem? Tá pegando só em vocês. É só escolher. Bora que a gente se vê sempre lá no topo. Tá bem? Beijos, cuidem de suas vidas. Até a próxima. Valeu!